Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queria nesse momento aí estar compartilhando um texto bíblico com todos vocês. Essa semana estive ali fazendo um exame e para isso eu tive que pegar um Uber, porque após o procedimento eu não poderia dirigir. E logo que entrei no carro, percebi que o motorista, assim como eu, participa da Igreja Assembleia de Deus, e comecei a conversar com ele e logo vi que ele tinha muito conhecimento. Eu gosto de estar conversando com as pessoas, de estar buscando aprender. Ele me falou de duas coisas bem interessantes: a simplicidade do Evangelho, e também me falou sobre livre-arbítrio e predestinação. Queria estar falando sobre essas duas coisas aí, para aqueles que tiverem interesse. E queria começar pela simplicidade do Evangelho. Conversando com ele, tive ali muitos aprendizados e queria compartilhar um pouco aí com vocês. O texto ao qual eu escolhi para falar da simplicidade do Evangelho está em João 3,16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é uma verdade do Evangelho, né? Uma verdade simples, que para alcançar a graça, bastamos crer que Jesus esteve aqui e que deu sua vida ali no madeiro para nos salvar. A partir da hora que a gente acredita nisso e buscamos aprender cada vez mais com a palavra de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Só que esse texto, ele está em ele está lá em João, capítulo 3, e eu queria falar sobre um pouquinho aqui sobre o contexto dele. Quando o irmão me fala da simplicidade do Evangelho, eu argumento com ele a respeito de coisas que a gente vive dentro da igreja, né? Ele me dá ali muitas ideias, muitos conselhos. Só que ele fala da simplicidade e ele fala algo bem interessante. O Evangelho ele é simples. Jesus veio, morreu. Aqueles que acreditar nisso, buscar seguir Jesus, vai alcançar a salvação. No entanto, hoje dentro das igrejas, e são todas as igrejas que se dizem cristãs, eles falam muito do pecado e muito pouco do amor de Jesus. Porque é esse amor que nos aproxima de Deus, o amor de Jesus por nós. E às vezes a gente, aprendendo muito do pecado, a gente foca muito no pecado. E às vezes muito no pecado do outro. Só que isso também nos derruba. Em vez de a gente buscar o amor de Jesus, a gente fica preocupado com coisas que a gente nem deveria. E analisando esse texto, a qual eu li, que fala do amor de Deus por nós, ele começa aí o capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, era um líder religioso da época. E é o que o texto vai nos mostrar. Aquilo que o irmão falou, né? Às vezes nós nos preocupamos muito com as coisas erradas e pouco com o amor. Mas é o que o texto está falando. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, foi encontrar com Jesus de noite. Por que será, né? Rabi, bem sabemos que é mestre. Algo bem interessante que Nicodemos declarou, bem sabemos. Então ele não fala, eu sei.
Ele fala sabemos, no plural. Então as autoridades sabiam o que estava fazendo. Quando eles incitam o povo a escolher Barrabás em vez de Jesus Cristo, eles sabiam. Não vou dizer que todos, mas a grande maioria sabiam. Então por que eles fizeram? Porque eles estavam defendendo os seus próprios interesses. E continua. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, eles reconheciam o Filho de Deus. Eles sabiam da graça, do poder que tem o Evangelho. Mas, em muitas circunstâncias, para muitos, quando nós aprofundamos o Evangelho, quando nós conhecemos a verdade, isso torna um empecilho para muitos. Então, o que a gente tem que fazer? Repreender o mal em nome de Jesus e buscar a sabedoria do alto, porque é a simplicidade do Evangelho que importa. E é disso que eu quero falar. Então, Jesus vai responder para Nicodemos, né? Vocês podem estar lendo aí, João capítulo 21, Jesus trazendo outros ensinamentos, mas eu quero focar na simplicidade. Aí agora Jesus vai falar disso a partir do versículo 13, que vai falar assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que estás no céu. O que Jesus está falando aqui? Jesus, ele está falando do futuro, porque quando ele fala isso aqui, ele está vivo. Ó, ora, ninguém subiu ao céu, ele está falando dele mesmo. Ele está falando que ele iria subir ao céu porque ele tinha descido de lá. A palavra vai nos mostrar que ele está sentado à direita do Deus Pai e intercede por nós. Quando buscamos ele, ele deixou para nós o Espírito Santo, o Consolador, que é através desse Espírito Santo que nos guia, nos direciona para chegarmos ao Pai através do Filho, Pai Jeová, Filho Jesus Cristo. Continua o 14. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mais uma vez, Jesus falando do futuro. Jesus aqui está falando da sua morte e da sua ressurreição. E o interessante aqui é que ele cita Moisés. Um texto de Moisés que foi escrito 1400, aproximados 1400, 1500 anos antes de Jesus. Aqui ele está falando de um texto que está lá em Deuteronômio. Desculpa, não é Deuteronômio, é Números. Olha o que fala o texto. Números 21:8. Moisés escrevendo para o povo quando o povo sai do Egito e vai lá para Jerusalém. Uma viagem que era para durar 40 dias, pela desobediência do povo, pela incredulidade do povo, dura 40 anos. E o que fala Números 21:8? E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Então, depois vocês leem lá Números, capítulo 21 todo. Aqui, essa serpente que Deus pede que Moisés fizesse, já é uma simbologia de Jesus Cristo, daquilo que Jesus iria fazer. Porque o que está acontecendo no deserto? O povo começa a murmurar e Deus põe serpente no meio deles. O povo começa a fofocar, falar mal de Deus, falar mal das coisas que Deus está fazendo por eles. E aqueles reclamam, a serpente começa a picar eles e eles começam a morrer lá no deserto. E dos milhares que saiu do Egito, só 2 alcançou a Nova Jerusalém. Os outros demais é descendência. Por quê? Porque murmuraram. Então, Deus, Jeová, põe essa serpente para matar aqueles que estavam dando trabalho demais. Só que aí eles perceberam. O povo percebeu o que estava acontecendo. Eles, é castigo de Deus, porque nós estávamos falando contra ele. Aí ele chega em Moisés e Moisés, intercede por nós. Ora a Deus, para Deus nos livrar dessa serpente. É onde Deus entra com essa providência aí, Pede que Moisés fizesse a serpente, aqueles que fossem picados, arrependessem do seu pecado, olhassem para a serpente feita por Moisés, mandado por Deus, ia ser
curado. Simbolicamente, isso representa Jesus Cristo para nós hoje. Nós, quando reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, pedimos perdão a Deus, buscamos andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados. Nós nascemos de novo, do Espírito, que é o que o texto de João, é o que Jesus aqui está falando para Nicodemos. Nós temos um novo nascimento. A partir daí, nós passamos agora a ser filhos de Deus, porque todos nós somos criaturas. No entanto, como quando aceitamos o Evangelho, passamos a condição de filho. E continuando o texto, falando da simplicidade aí do Evangelho, João 3,15, continuando, fala: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Tem que vida, a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que eu li lá para vocês, bem claro. É só a partir de Jesus que a gente tem a vida eterna. E o 17 continua: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só que versículo bem interessante também, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bem interessante isso aqui. Deus, ele não veio condenar, ele veio para nos salvar. Simples, acreditou, está salvo. Não acreditou, é você que está condenando a si mesmo. Infelizmente, a gente vê muitos ensinamentos errados de muitas pessoas fazendo coisas que Jesus não pediu que fizesse, que é julgar as pessoas. Jesus pediu que a gente ensinasse o seu evangelho, não que fizesse julgamento, né? E eu vejo isso muito acontecer com uma parábola, que na verdade são três, que é a parábola do filho pródigo, que ela inclui nela a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Eu vejo muito, inclusive tem um hino que fala que Deus, ele deixa 99 ovelhas no aprisco para ir buscar uma, baseado na parábola da ovelha perdida. Só que não é isso que Deus está falando, não, é o contrário. Vamos lá para a parábola. Olha o que a parábola está falando. Lucas 15:8, a parábola da ovelha perdida. Na verdade, Lucas 15:4, parábola da ovelha perdida. Que homem dentre vós, Jesus aí falando de novo para os judeus, aqueles que permaneciam, né, buscando, né, matá-lo, e assim o fizeram, buscava os seus erros, né, não achou nenhum, e a gente sabe que por fim acabou matando, mas isso era um propósito de Deus. Lucas 15:4, que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, que homem dentre vós, não está falando que é Deus que faz isso não, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Tá vendo? É os homens que estão indo atrás da ovelha perdida, não é Deus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando que Deus, ele se arrepende quando o pecador volta. Ele não vai atrás de pecador, não. Nós temos o livre-arbítrio. Você quer pecar, meu filho? Fica à vontade. É isso que a parábola está falando. E aqui, Deus vai pôr em pé de igualdade tanto homens quanto mulher. A gente tem um debate aí ferrenho. Homem querendo ser maior do que mulher, mulher querendo ser maior que homem. E aqui, mais de 2000 anos atrás, Jesus está mostrando que tanto homem quanto mulher têm as mesmas responsabilidades e as mesmas fraquezas, né? Os mesmos direitos. Lucas 15:8, o que ele vai falar? Ou qual a mulher que, tendo uma dracma, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Por que a dracma? Porque a dracma, aqui, né, essas 10 dracmas, as mulheres da época usavam elas no pescoço e isso simbolizava o noivado para elas.
quando viu uma mulher com 10 dracmas amarradas em volta do pescoço, sabia que ela estava comprometida. Tinha um noivo. E isso, para a mulher da época, era de suma importância, porque a mulher dependia totalmente do marido em questões financeiras. Se perdeu uma dracma, perdeu o casamento. Não vai poder sair mais na rua porque não simboliza mais aquele compromisso. É disso que Jesus está falando. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, tá vendo? A parábola da dracma perdida vai falar que a mulher perdeu, foi lá, achou, chamou as amigas para fazer a festa. Jesus está falando a mesma coisa que falou da ovelha. Tanto o homem quando perde a ovelha, tanto a mulher quando perde aí a dracma, né, símbolo aí do casamento, né, que representava o casamento, vai se alegrar quando acha. Deus, a alegria dele, não está em buscar, e sim quando esses pecadores se arrependem e voltam. Aí ele vai continuar a parábola e vai chegar na parábola do filho pródigo, que vai falar que o filho que não tinha o direito da herança, que era o mais novo, pegou a metade da herança, foi embora, gastou o que tinha direito na farra, na mulherzada, foi comer comida de porco, que era outra coisa que para os judeus, né, era um absurdo. Duas coisas que é absurdo na parábola. Um judeu pegar a herança sendo menor, antes do pai morrer, o pai lá representa Deus, e também cuidar de porco. É dois tapas na cara do judeu assim que Jesus colocava mesmo, era para judiar com o povo, para abrir o olho. Só que aí chega um certo momento que o filho mais novo arrepende e volta. Volta, não é Deus que vai buscar, é ele que volta. E o pai está lá de braço aberto. E o filho mais velho, que hoje tem a representação da igreja, está fazendo coisa que não devia fazer, julgando, porque muitos são os que vão para a igreja sedentos e chega lá a ver coisas que nunca mais volta. Isso é o quê? O filho mais velho julgando, que é o que está falando na parábola, Lucas 15, 25. E o seu filho mais velho, representando a igreja, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um servo, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, o servo, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele quem? Quem que diga? O filho mais velho. Porque ele estava julgando que ele era o melhor. Ele era o salvo. O irmão era o perdido. Ele estava na igreja e ele era o cara mais certo do mundo. O outro que estava lá no mundo e voltou, não, esse aí não serve mais para Deus, não. Não é isso que a parábola vai nos mostrar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus fala que ele está de braço aberto para todos, desde que arrependa e o busque e o adore em espírito e em verdade. Então, continuando o texto principal, falando da simplicidade do amor, da simplicidade do Evangelho, versículo 18, capítulo 3 de João, fala, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, bem claro, se você crê, ganhou a salvação. 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus estava apontando a sua luz. Muitos estavam focados nas suas obras, estavam acreditando que estava fazendo certo, estavam acreditando que o judaísmo é que era certo. Hoje, da mesma coisa. Muitos dentro da igreja estão achando que a sua teologia que é a certa e que a outra é a errada. E não é isso que o irmão vai me falar, não. Achei interessante. Agora eu vou falar para vocês. Mas, vamos lá. Cada um toma conta do seu próprio juízo. É isso que a palavra está nos mostrando. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, se eu vivo uma vida errante, é lógico que eu não vou querer ir apontar Jesus, porque Jesus vai me revelar. A luz de Jesus vai trazer
vai expor as coisas que eu estou fazendo errado. Por isso que muitos preferem continuar no erro, preferem continuar a vida errante. A palavra é bem clara, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra. Então continua, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quem pratica a verdade. Então, irmãos, é a Bíblia que está falando, não é eu. Quem pratica a verdade, as pessoas que vivem da verdade, que buscam a verdade, essas sim vão aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque você não tem nada que esconder. A sua vida é transparente. Se você diz seguidor de Jesus, mas anda fazendo muita coisa errada, cuidado, cuidado. Porque você engana o seu líder, você engana o seu irmão, mas a Jesus você não engana. É o mesmo que aconteceu lá com Davi. Davi fez um plano assim arquitetônico para enganar o povo, né? Pegou a mulher do melhor amigo, engravidou, matou o melhor amigo lá, né? Para casar com a viúva. Para o povo, ele queria transparecer que ele era um rei bom. Porque naquela época, o marido morrendo, ele poderia casar com a viúva. Só que ele matou o amigo para cuidar do filho dele. Porque a mulher, Batseba, estava grávida, era do filho dele. Na cabeça do povo, não, ele é um rei bom, ó, tá assumindo a viúva. Aí onde Deus chama ele no cantinho e fala assim, Davi, meu servo, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Seu plano é ótimo, você só esqueceu de um detalhe, estou de olho em você. Seu filho vai morrer. O que Davi fez? 7 dias orando, de jejum, pedindo misericórdia. Deus voltou atrás? Não. Porque quando Deus fala, amigo, pronto, acabou. Está falado. Está aí revelado nas escrituras. E Deus falou, vai cumprir. Quer você goste, quer você não goste, mais dia ou menos dia, a palavra de Deus vai cumprir. Então, é isso que eu deixo aí para todos vocês. Vamos buscar a simplicidade do Evangelho, vamos buscar conhecer o amor de Deus por nós, o que Ele requer de nós. E para finalizar, vou falar o que o irmão me falou com relação ao livre-arbítrio e predestinação. São duas teologias que estão aí dentro das igrejas. Uns acreditam que tem pessoas que são predestinadas para ser salvas, e isso é predestinação, e outro acredita no livre-arbítrio, que a pessoa tem a capacidade de escolher se quer ser salva ou se não. E fica aí essas duas teologias brigando, né? Respeito todos. Mas eu achei bem interessante a resposta do irmão lá dentro do carro, quando eu pergunto para ele a respeito disso. Ele simplesmente junta as duas teorias. Ele fala assim, ó, todos, que é o que o Evangelho está falando, ó. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo, para que todo. Então, aqui ele põe o todo, que é toda a pessoa, mas ele põe no plural todas as pessoas, elas foram predestinadas. Deus não criou ninguém para sofrimento eterno. Ele criou todos para a vida eterna. No entanto, nos deu o livre-arbítrio. Você é um predestinado. Porém, você tem que escolher. Você quer andar nas trevas ou você quer andar na luz? Fica aí a minha mensagem para todos nós e que Jesus nos dê sabedoria. Estamos aí, aqueles que me conhecem, quiser tirar alguma dúvida a respeito do que eu falei, me perdoe se falei algo errado, me corrijam, porque é assim que a gente aprende. Não me considero dono da razão, de forma alguma. Vamos aí juntos buscar aprender a palavra de Deus e que Jesus nos dê sabedoria sempre.